Mais uma vez estamos cá para podermos meditar na Santa Palavra de Deus. E você que está nos escutando, nós queremos lhe desejar essa noite, ou essa tarde, ou esta manhã, um feliz momento para podermos refletir naquilo que o Senhor deseja, naquilo que também é nutritivo para a nossa vida espiritual enquanto vivermos neste mundo de pecado. Está comigo o irmão Beneco, um indivíduo que já é muito bem conhecido. É um prazer de estarmos aqui e dizer que Deus possa realmente nos usar para que possamos transmitir a sua santa palavra e que realmente possamos, assim, ser iluminados pelo seu Santo Espírito. É um prazer, irmão Celestino, prazer, amigos e amigas que nos assistem, mas uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos num programa rico da nossa igreja, Palavras Cruzadas, são lições da Escola Sabatina, lições da Bíblia. E hoje, na lição número 11, para tratar do título da Batalha para a Vitória. É um tema muito importante. E se nós frisarmos um pouco das visões que Daniel teve, no capítulo 2 nós vimos que ele teve a visão da estátua. No capítulo 7 nós vimos o carneiro e o bode que representava a Grécia. E essa semana nos deparamos com o capítulo 10, que realmente é o âmago, talvez é o ponto central do livro de Daniel, onde realmente o nosso autor nos apresenta um título tão impressionante. Ele diz da batalha para a vitória. O que é que se passou? O que é que foi? O que é que nós sugamos do capítulo 10 de Daniel para o nosso crescimento espiritual? E o que é que nós aprendemos com essa história do grande profeta que nós conhecemos muito bem? Mas dizer que o capítulo 10 é o centro da lição número 11 e o foco da batalha para a vitória é o grande conflito. E dizer que também Daniel 10 é a última visão que Daniel teve para descrever a luta entre o bem e o mal, mas protótipo, ou seja, ingredientes para o que vai acontecer nos capítulos 11 e 12, são os últimos capítulos do livro de Daniel, e aquilo que vai acontecer precisamente no tempo do fim. Mas também dizer, irmão Celestino, que às vezes ficamos com a sensação de que o que nos aflige tem a ver, ou só tem a ver diretamente com os que nos acusam ou os supostos causadores, mas a luta que a gente trava é muito mais do que aquilo que possamos imaginar, porque é um conflito cósmico onde as pessoas do bem estão do lado do nosso Senhor Jesus Cristo a lutar, as pessoas do mal também estão do outro lado, aqui envolvidos no mundo das trevas, a puxarem forças de um do outro lado, e só saímos vencedor se, como Daniel, orarmos, e às vezes muito mais do que orar, também jejuar. Aí sim poderemos sair vencedores, porque Daniel saiu vencedor nessa batalha, por isso é que é da batalha para a vitória, porque mesmo apesar da idade, mesmo com a dificuldade que ele já enfrentava, e com tanta responsabilidade que ele tinha, pessoais, na corte e espirituais, ele não propôs esforço, orou tanto, e aqui vamos ver o tempo que ele orou e depois Deus respondeu. Ou seja, os conflitos que nós temos em casa, com a esposa, com os filhos, na igreja, ou no trabalho, enfim, não são. Ficamos às vezes com a sensação de que estamos a lutar contra as pessoas, mas a luta é cósmica. Estamos ou a serviço do bem ou a serviço do mal. Eu também quero frisar honestamente dos princípios ou de uma da característica do profeta Daniel. Daniel sempre preocupou-se com o estado da sua nação. Exato. Ele sempre preocupou-se com o estado dos seus companheiros, dos seus amigos. E é por isso que a Bíblia diz que Daniel sempre foi um indivíduo amado pelo céu, porque ele sempre preocupou-se com as dificuldades, com os problemas da nação. Então, isto leva Daniel a preocupar-se de novo.
Então, quando ele recebe uma notícia de que os trabalhos da reconstrução do templo estavam parados por causa de alguns problemas que é o que nós vamos frisar da batalha, quando os samaritanos, como nós soubemos, foram ter com os hebreus para que participassem na reconstrução do templo. E os hebreus, quando viram que realmente os samaritanos eram politeístas e idólatras, eles não acreditaram que realmente fosse ajudado pelos samaritanos. Exato. E os samaritanos realmente arquitetaram ali uma ideia, uma calúnia, e fizeram uma carta a Ciro. Ciro, se o templo for reconstruído, será uma grande ameaça. Então, o que é que se passa? O rei realmente ouviu esta preocupação e, como consequência, mandou mesmo parar para que a obra não desse a sua sequência. Exato. E isto é o que levou Daniel a preocupar-se, a jejuar, e que diz que não provou em nenhuma alimentação porque estava preocupado porque que a reconstrução parou. Exato. E o que é que será? Então, dali onde começa o seu jejum de 21 dias. Exatamente. Jejum e oração, outra vez, porque em edições... Tanto, outra vez, por quê? Porque nas outras vezes, tanto quando ele se deparou com grandes dificuldades espirituais, preferiu orar e também jejuar. E aqui dizer que ele, para além de jejuar e para além de orar também, ele não se preocupou com a aparência. Portanto, preferiu não cuidar de si, mas lutar, pedir forças ao Senhor para que o problema, ora criado, fosse resolvido. E quanto tempo ele orou? 21 dias. E a lição nos diz que, desde o primeiro dia que Daniel decidiu orar para que Deus pleiteasse a favor dos judeus em Jerusalém, que por falsas acusações dos amonitas, dos moabitas e dos samaritanos, e no fundo todos parentes com os judeus, e isso é para dizer que o conflito é sempre provocado por pessoas conhecidas às vezes, e há quem diga até que as guerras são fabricadas, não são planeadas, não acontecem por acaso. Então, durante 21 dias, para reter isso, caros amigos, caros irmãos, 21 dias, Daniel orou, jejuou e vestiu-se de pano e ficou coberto de cinza, para que aquela aflição de que o templo, as obras no templo não pudessem continuar, ou seja, não estavam a continuar porque Ciro sentiu-se ameaçado, instigado pelos inimigos dos judeus, de que se esses reconstruírem o templo, o teu reino, oh, rei Ciro, vai ser ameaçado. Mas também dizer que o que estava em causa aqui é que o inimigo, sabendo muito e bem das profecias, porque às vezes ficamos cansados que o inimigo, ou o mundo das trevas, não conhece a palavra. Se calhar conhece muito mais do que algumas pessoas. Então, o inimigo, sabendo das profecias, sabendo que o Messias viria e nasceria, conforme a promessa, na tribo de Judá, e que se o templo fosse construído, é ali onde ele faria tudo o que Deus se propôs para cumprir, né? O plano do sacrifício, e depois redimir toda a humanidade. Então, tudo fez para que, durante muito tempo, Ciro não ratificasse o decreto e que os judeus continuassem com a obra. Por isso, Daniel viu aquilo com uma grande preocupação e decidiu orar, jejuar, vestir-se mal, podemos assim dizer, e ter uma alimentação muito simples, porque estava angustiado. O jejum simboliza estar angustiado e pedir vitória ao Senhor para que a guerra seja vencida. E a pergunta também que fica é: quanto tempo eu oro? Quanto tempo o irmão ou a irmã ora para as aflições que dia a dia temos na nossa vida? Se é por doença, se é por desemprego, se é por falta de filhos, se é casamento, se é isto aqui. Quanto tempo ficamos na presença do Senhor para reclamar as bênçãos que Ele nos prometeu? Muito obrigado pela pergunta. É importante e pertinente. Devemos estar cientes que Daniel teve êxito porque, primeiro caso, o céu reconheceu que ele era amado. Exato.
sinal de que ele estava em ligação direta ou em comunhão com seu Pai Celestial. E se nós voltarmos um pouco atrás na história, é que Daniel sempre teve sucesso nas suas preocupações, nas suas orações, porque tinha uma íntima ligação com Deus. Exato. E mesmo a nossa lição frisou um assunto importante, de que quando ele aparece com esta preocupação, diz que a sua oração foi atendida imediatamente. Só que o que apareceu? É que tá a guerra, tá a batalha, é que dizia que o inimigo estava sobre o rei Ciro, sobre e o que o impedia para ele poder resolver o problema. Exato. Esse tempo que levou até o 21º dia em que sai a solução, diz que havia essa guerra, é que o rei estava como decidir, como ultrapassar essa situação. Mas visto que Daniel tinha a fé de que Deus ia responder esta preocupação, e no 21º dia, Deus dá a solução do problema. Exatamente. E os nossos problemas que nós estamos a enfrentar todos os dias, tem solução? Temos fé? Essa é a pergunta. Para sermos vitoriosos, já que todos nós estamos envolvidos num conflito, um conflito cósmico, um conflito de dimensões inimagináveis, nós não conseguimos nem sequer tocar, mas os anjos do bem pleteiam a nosso favor, o mundo das trevas vai puxando para suas hostes, mas se formos como Daniel e sermos considerados pessoas muito desejadas no céu, mas isso não é um mérito humano, é pela graça e no sangue de Jesus, se nos colocarmos na vontade do Senhor e apresentarmos todas as nossas preocupações, confessando os nossos erros, apresentando que Ele e só Ele tem mérito para resolver nosso assunto, aí sim poderemos ser vencedores. Nós vamos dar um intervalozito e nos encontramos já dentro de si. Olho pela janela lá para fora toda hora para pensar se existe alguém que a toda hora e sem demora pensa em mim. Pensa em mim. E pelas nuvens e os passarinhos reconheço os teus caminhos e virtudes, sim, eu sei que existe alguém que pensa em mim. Tu pensas em mim. E se existisse alguma razão para duvidar e não acreditar que estás aqui só para me ajudar a chegar ao fim? O simples facto de eu respirar e andar pela rua fora é a prova de que tu tens um plano para mim. Para mim. Às vezes não consigo compreender o que tu queres que eu faça e caio sem saber aonde estou e sem saber para onde ir. Mas a tua mão bem forte e poderosa me levanta e me ajuda a prosseguir no teu caminho, dá força para não desistir. Mas se sigo sozinho corro o risco de perder o trilho e saio por aí a andar perdido e lá estou eu a cair, outra vez a cair. Mas como pai que és, tu me levantas com tua mão bem forte e mostras-me o caminho outra vez para que eu o possa seguir.
Poderoso Pai eterno, nunca deixas os teus filhos sozinhos a lutar. Deus conosco, conselheiro, estarás ao nosso lado até o teu filho voltar. Poderoso Pai eterno, nunca deixas os teus filhos sozinhos a lutar. Deus conosco, conselheiro, estarás ao nosso lado até o teu filho voltar. Olho pela janela lá para fora toda hora para pensar se existe alguém que a toda hora e sem demora pensa em mim. E pelas nuvens e os passarinhos reconheço os teus caminhos e virtudes, sim, eu sei que existe alguém que pensa em mim. Tu pensas em mim. Ora, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso programa Palavras Cruzadas, hoje com o tema da batalha para a vitória, lição 11, capítulo 10 de Daniel. Víamos falando que Daniel foi vitorioso, orou 21 dias, durante 21 dias preferiu não ligar de si, não fazer caso da sua aparência, nem da sua alimentação a mais cuidada, porque estava no fundo assuntos espirituais e lembrar que se a nossa maior preocupação forem os assuntos espirituais, tudo o resto, como Salomão também fez no passado, orou para que Deus lhe dê sabedoria, tudo o resto Deus irá acrescentar. Continuando, temos aqui a visão do príncipe. Aqui o príncipe tem 3 atributos. Primeiro, é sacerdotal, o primeiro atributo é atributo sacerdotal, segundo atributo é atributo real, e terceiro atributo é atributo militar. Quem tem esses atributos nas hostes celestiais? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando há guerra, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tem o nome de Miguel, que significa quem é como deixa eu só ver aqui. Miguel significa quem é como tu, o filho do homem. Ou seja, aqui dizer que Daniel estava a enfrentar uma grande dificuldade, porque a visão que ele teve, que ele não explica, ele teve uma visão, mas não explica, é que afinal o templo que já estava a ser reconstruído, as obras paralisaram porque havia uma grande oposição. Então, Daniel teve uma visão do Senhor Jesus na presença dele, que é semelhante à visão que João também viu na ilha de Pátamos. Por isso é que Daniel está ligado com João, né? O livro de Daniel está ligado com o Apocalipse. E quando ele vê essa aparência de Miguel, que é o nome de Cristo quando está em guerra, ele fica abatido, cai, e as pessoas com quem ele estava fogem simplesmente. Então aqui aparece, né, ele vê tanto, tem aqui uma descrição, é melhor que a gente leia a descrição desse ser celestial, que diz assim: e no dia 24 do primeiro mês, eu estava a bordo do grande rio Idiquel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho
e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras, era como a voz de uma multidão. Então, Daniel 10, verso 4 até 6. Tá? Só Jesus Cristo é que tem essas características. Tanto por isso é que dissemos, ele apareceu com 3 atributos: como sacerdote, para ministrar o sacrifício, como rei e como militar para vencer aquela guerra que era cósmica, que estava na corte. O inimigo, durante 21 dias, estava a influenciar Ciro para que as obras não dessem continuidade. E o anjo Gabriel, é preciso realçar aqui, o anjo Gabriel, durante 21 dias, não conseguiu vencer o mundo das trevas, e por isso depois veio Miguel, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante nós também termos em conta que Deus está sob o controle de tudo que está a ocorrer neste mundo. Exatamente. E Daniel estava ciente de que o príncipe que lhe apareceu era o dono que podia acompanhar todas as circunstâncias, todas as dificuldades, para poder realmente ultrapassá-la e retomar os seus devido trabalho. Daniel já estava preocupado porque realmente não compreendeu as 2.300 tarde. Agora, as 70 semanas também, os 70 anos do cativeiro estavam ultrapassados. Exatamente. Agora tinha esse problema sério da reconstrução do templo. Isto mostra-nos de que em todas as épocas em que surgiram problemas em relação à reconstrução do templo, realmente Deus sempre agiu. E se nós lêssemos um pouco de Esdra, onde está mais bem detalhada a forma como o povo regressou para construir o templo, nós compreenderíamos melhor como Deus controla tudo. E nós vimos a mão poderosa de Deus a agir, e como solução na preocupação de Daniel. Daniel ainda diz que eu orei, jejuei, é o que o irmão dizia, não tive que olhar pela minha personalidade, mas pela preocupação daquilo que é de Deus. Exato. Porque o templo era importante, porque onde realmente essa nação convidaria outras nações. Exatamente. É dali onde outras nações conheceriam Deus, Jesus. Então era importante que a reconstrução fosse efetiva. Sim, porque o templo erguido, Jesus viria para cumprir muitos rituais naquele templo, para tanto o sacrifício, tanto todo o propósito para o resgate da humanidade caída em pecado, passava por aquele templo. Deus tem o controle de tudo, e dizer que, além de Daniel e também de João, os outros que terão visto Deus em Jesus Cristo foram Josué, antes da batalha de Jericó, e também Moisés. Mas Moisés viu entre tanto uma rocha, viu a parte do Senhor, a parte traseira do Senhor, mas aqui Daniel viu o Senhor e não aguentou. Por isso é que teve que ser confortado pelo anjo Gabriel, isso já tocado por um anjo, para que recuperasse em 3 toques. O primeiro toque era para que ele ficasse de pé, porque ele estava aterrado. Quanto mais é que aquela visão, é mesmo uma visão a Daniel, por isso é que os outros, aqui já não se refere dos outros hebreus, são outras pessoas com que ele estava, na altura da visão, fugiram porque não entenderam aquilo. Portanto, o anjo teve que, no primeiro toque, teve que lhe fazer, né? Teve que lhe pôr em pé, portanto, para que fosse confortado. No segundo toque, ele lhe deu a fala para que pudesse dizer: eu não consegui me conter, estou aqui sem força. E no terceiro toque, para que ele recuperasse todas as forças e ficasse no normal. Porque na visão, também é uma questão de realçar aqui, na visão, como todos os outros profetas da parte do Senhor têm, eles ficam sem respirar, mas não morrem. É impressionante que nós temos histórias bíblicas realmente que realçam este pormenor. Vamos falar um pouco do apóstolo Paulo. Pois.
quando ele viu a presença de Deus, ficou moribundo. O próprio apóstolo João, quando teve esta visão do príncipe, também as circunstâncias foram as mesmas. Exato. Caiu moribundo, foi preciso um toque. E com Daniel também foi a mesma situação, foi preciso um toque para que ele levantasse. Aqui nós vemos a presença de Deus, como é tão poderosa. É que quando nós olhamos para ele, ficamos todos transtornados, caímos. Exato. Mas o que eu gostaria de realçar é o toque, que é preciso o segundo toque para que o indivíduo venha realmente retomar o seu estado normal. Pois. O que é que isto chamou minha atenção? É que é quando nós não recebemos o toque do nosso Pai Celestial, para podermos reorganizar, reavivar a nossa vida, para que possamos estar presente e refletirmos naquilo que é o seu propósito, o seu desejo. Então temos que pensar um pouco, porque precisamos de um toque. Exatamente. Que nos fortalece. Porque Deus é transcendente. Tanto, Ele nos fez a sua imagem e semelhança, mas é independente das suas criaturas, é transcendente, mas é imanente. Ou seja, é Emmanuel, Deus conosco. Sem esses toques, mas sem nós também nos colocarmos a jeito do Senhor para que nos dê esses toques, nós não conseguimos nos levantar onde tivemos caído. Mas aqui é para dizer que foi numa visão aterradora mesmo, e para que ele recuperasse, teve que ser tocado. E muitas das vezes, nós também caímos, né? Não nas condições de Daniel, mas caímos nas situações dessa vida, e para que sejamos levantados, precisamos pedir, precisamos nos colocar à disposição do Senhor, para que Ele, com os seus toques, a gente consiga estar outra vez em pé e caminhar. E isso nos leva ao grande conflito. Porque lá na corte de Ciro, dizer que nessa altura, quem estava reinando na Média e Pérsia era Ciro, estava-se travando um grande conflito. As hostes do mal, tudo fizeram para influenciar a mente de Ciro, por aquilo que ele já tinha assinado, de que o templo em Jerusalém poder ser reconstruído, mas com as últimas notícias ele mandou paralisar. Portanto, tudo o mundo das trevas fez para que as obras parassem, e Daniel orava incessantemente durante 21 dias, portanto, orou mais do costume, que era 3 vezes por dia, ele que fez muito mais, e por isso, depois, por isso é que ele viu aquela visão, né? De que eu vou aparecer para resolver isso. Jesus teve que vir pessoalmente para resolver esse assunto de uma vez por todas, porque o anjo Gabriel lutou com o mundo das trevas durante os tais 21 dias que Daniel estava a orar, e não estava, podemos assim dizer, o autor aqui em fato, o mundo das trevas se colocou, ou seja, se opôs as boas intenções de Daniel e do céu para que as obras em Jerusalém avançassem. Então, Miguel, Jesus Cristo, teve que vir para, de uma vez por todas, Ciro fizesse avançar a obra, e também dizer, irmão Celestino, de que Deus não interfere nas nossas escolhas, mas Deus tem o controle de tudo. Aquilo que Deus quer, acontece. Por isso é que era de todo o interesse do Senhor, que o templo fosse reconstruído, porque era para cumprir um propósito, uma parte da aliança que ele terá feito com Abraão, de que o Messias viria, e viria da tribo de Judá, né? Semente de Abraão. Por isso, o príncipe veio e a guerra foi vencida. Em resumo da nossa lição da batalha para a vitória, nós gostaríamos de deixar apenas uma mensagem. Esta batalha envolveu-se de que é quando Deus queria que o templo fosse reconstruído, o diabo estava a impedir para que realmente não fosse reconstruído. Exato. E esta foi a guerra que se travou. E os dois, Miguel teve que agir, teve que mostrar o seu poder. E é onde vimos que Deus tinha que agir porque ele tinha um objetivo. Exato. E isto levou-me a pensar essa semana se nós temos tido uma preocupação em relação com o trabalho de Deus.
se nós uma vez nos preocupamos com o que se passa na nossa igreja, se uma vez nós nos preocupamos com o que se passa com a nossa comunidade, e se temos tido esta preocupação, temos tido esta ideia, esta iniciativa de dizermos: Deus, queremos que você resolva o problema da nossa igreja. Queremos que Deus, você seja o solucionador deste caso. Uma vez nos preocupamos em orar pelos nossos irmãos carenciados e os nossos irmãos afastados, e que o nosso desejo é que esses irmãos voltem a Cristo. Exato. Nós uma vez já tivemos esta preocupação. Então, esta semana fomos chamados de que Daniel é o grande exemplo que nós temos que seguir. Daniel foi um homem de oração, um homem de preocupação em relação à sua comunidade, os seus companheiros. Então, nós devíamos ter também a mesma convicção, o mesmo espírito, de orarmos o que se passa na nossa comunidade, o que se passa na nossa igreja, o que se passa na nossa família. E devemos estar certos de que o Miguel, que deu vitória a Daniel naquela época, ele também poderá nos dar vitória nos nossos dias. É verdade. Tanto já, nosso tempo já foi, dizer que a luta que nós travamos não é tão simples assim como pensamos, e não é contra os irmãos, porque São Paulo Apóstolo, em Efésios 6,12, diz que não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, se Daniel não aguentou, não suportou a visão do príncipe, dizer que aqueles que um dia estiverem do lado de dentro da Nova Jerusalém já não vão precisar fugir à visão, ou seja, o esplendor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque estaremos transformados e viveremos com Ele para sempre. Portanto, eu e o irmão Celestino e todos que nos assistem, somos convidados todos os dias por Jesus Cristo para que hoje aquilo que nós não compreendemos, um dia veremos face a face, palmo a palmo, mão a mão, e será para sempre. Que Deus nos abençoe.